Fala pessoal, vamos à correção da atividade do assunto de números inteiros. Então, a primeira questão, ela dizia: observe a reta numérica e responda as questões em seu caderno. Então, essa reta numérica, ela está representando aí os números inteiros, né? Onde nós temos aqui o ponto zero, que é o ponto de partida. Depois do ponto zero, para frente aqui nós temos os positivos e para trás nós temos os negativos. Então a primeira questão, sim, lembrando que esse conjunto ele é infinito para os dois lados, né? Eu não tem limite aqui o número de números que tem, nem para a direita nem para a esquerda. Então a primeira questão dizia: qual é a abscissa do ponto B? Então você só precisava olhar aqui, ponto B, a abscissa nós temos o número 2. Então era bem simples a resposta, ok? Na B, qual é a abscissa do ponto F? Então F é aqui, então a abscissa é menos 2. Então bem simples. Letra C, o número menos 4 é a abscissa de qual ponto? Então eu venho aqui no menos 4, qual é? É o H. Então bem simples a resolução dessa questão. E a D, qual é o ponto cuja abscissa é 3? Então 3 nós temos aqui, então o ponto é o ponto C. Então bem simples. Questão número 7. Em seu caderno, construa uma reta numérica e localize os pontos. Então a reta já está construída e os pontos que ele quer na letra A, é o ponto P de abscissa mais 4. Então eu já tenho aqui o ponto 0, então mais 4. 1, 2, 3, 4. Então mais 4 será aqui. Mais 4 é o ponto P, ok? Então está localizado na reta. Letra B, ponto Q de abscissa menos 4. Então é para o lado esquerdo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isso aqui é o ponto Q. Então está localizada a letra B. Letra C, R de abscissa mais 2. Então mais 2 é para a direita. 1, 2. Então mais 2 é o ponto R. E por último, letra D, S de abscissa menos 2. Menos 2 é para a esquerda. 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Menos 2 é o ponto S. Então, questão 7, também bem fácil. Questão 10. Nós temos: considere os pontos indicados na reta numérica. Então, nós temos aqui já a reta construída. Então, dizia: escreva no caderno a distância do ponto 0 aos pontos. Então, o ponto 0 está aqui. Então, a distância do ponto 0. Distância do ponto 0 até o ponto A, que é a primeira aqui, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, a distância é 4. Vou colocar aqui distância, representar por D, igual a 4. A distância de 0 até B. B está aqui, então 1, 2. Então a distância de 0 até B é igual a 2 unidades. A distância de 0 até C é 1, 2, 3. Então a distância de 0 até C é igual a 3. A distância de 0 a 0 é nula. Então não existe essa distância. Então é 0. Vou colocar aqui 0 ou nula. A distância de 0 até D está um pouco longe, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a distância de 0 até D é 7 unidades. E a distância de 0 até E é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então a distância de 0 até E é 8 unidades. Questão 11. Determine os números cujo valor absoluto é. Aí nós temos aqui 8, 13, 10 e 2.
Então, acredito que vocês assistiram o vídeo, mas só para contextualizar aqui, o que é um valor absoluto? O valor absoluto ou módulo é a distância que um número está do ponto zero. Então, aqui, dá um exemplo bem rápido aqui. Nós temos aqui o ponto zero. Então, o módulo de 2 é a distância que o 2 está do zero. Então, é 2 unidades. Então, o módulo de 2 é 2. E o módulo de menos 2 é quanto? É a distância que o menos 2 está do zero. 2 unidades. Então, o módulo de menos 2 também é 2. Certo? Então, no caso aqui, nós temos os números cujo valor absoluto é 8. É o próprio 8 e menos 8. Certo? Vou colocar de vermelho para ficar melhor. Para vocês visualizar melhor a resposta. O número cujo valor absoluto é 13 é o próprio 13 e o menos 13. Cujo valor absoluto é 10 é o próprio 10 e menos 10. E que é 2, o próprio 2 e menos 2. Bem tranquilo. Então, sabendo o que é módulo, o que é valor absoluto, deu o valor de módulo de menos 15. Então, é a distância que o menos 15 está do ponto zero. Então, é 15 unidades. O módulo de 100, a distância que o 100 está do zero. 100. O módulo de menos 25, a distância que o menos 25 está do zero. Então, é 25. A distância que o menos 30 está do zero. 30. A distância que o 90 está do zero. 90 mais 90. Módulo de menos 121 é 121. Módulo de zero é o próprio zero. Módulo de menos 35, 35. E o módulo de mais 279, 279. Valeu? Até a próxima.